Eu sei que você tem dúvidas sobre como aplicar o visagismo no dia a dia de forma rápida, de forma prática, porque aplicar o visagismo pode parecer algo que vai te dar muito trabalho, que vai aumentar o seu tempo de procedimento, quando na verdade, quando você aplica os pontos certos, você não precisa aumentar esse tempo. Isso já virá algo comum na sua rotina, comum no seu atendimento, de forma que não aumenta o tempo, muito pelo contrário, agiliza e te ajuda a entregar um trabalho personalizado para cada cliente. Porque na verdade, o que as nossas clientes buscam, além de beleza, durabilidade, conforto, um diferencial muito grande é você conseguir projetar aquilo que a cliente espera, não somente na técnica, mas também traduzir a personalidade da cliente através do seu trabalho. Quando a gente pensa em visagismo, por exemplo, muitas vezes nós só pensamos na estética, no distanciamento entre os olhos, no formato dos olhos, no formato do rosto. E na verdade, o visagismo consiste em trazer o que há de melhor esteticamente falando na sua cliente, mas também traduzindo a personalidade dela. É através do visagismo, que bem aplicado, que você consegue criar uma identificação entre a cliente, você e o seu trabalho, de forma que você se torne uma profissional única na mente dela. Todas as vezes que a sua cliente pensar em extensão de cílios, não terá como ela não pensar em você em primeiro lugar. Não simplesmente porque a sua técnica é a mais bem feita, não porque é a que tem a maior durabilidade, mas porque você é a única profissional que vai conseguir entregar para sua cliente exatamente o que ela espera. Você não vai mais fazer um copia e cola. A partir de agora, você vai conseguir conectar uma técnica excelente à personalidade da sua cliente, ao estilo da sua cliente, aquilo que ela espera, quase que ao DNA da sua cliente. Porque no fundo, é isso que as clientes vêm buscar quando elas procuram um serviço de beleza. Uma personalização que vai trazer, que vai transformar, na verdade, de dentro para fora. E não somente de fora para dentro. Você vai trazer aquilo que a sua cliente tem de melhor, não só em traços, mas também na personalidade e no estilo dela. Porque não adianta você olhar para uma cliente e pensar: olha, uma técnica de fox eyes ou de volume russo vai ficar mais bonito nessa cliente. Mas será que é isso que a sua cliente procura? Será que a sua cliente é uma cliente que sustenta uma técnica de volume russo? Será que é isso que ela foi buscar? Porque nós erramos muitas vezes como profissionais quando nós queremos aplicar na nossa cliente aquilo que nós achamos que é melhor. E na verdade, claro que você vai colocar a sua opinião, a sua experiência profissional naquele atendimento. Porém, a melhor técnica, o melhor mapeamento vai sair justamente das perguntas certas que você fizer para essa cliente. E muitas vezes nós erramos porque nós não sabemos perguntar. Nós simplesmente ou copiamos e colamos, ou fazemos aquilo que está na nossa cabeça e não entregamos aquilo que a nossa cliente foi buscar. É claro que com clientes novas, por exemplo, nós podemos cometer alguns erros, nós podemos não conseguir chegar de primeira no resultado que elas esperam, mas eu te garanto que se você faz as perguntas certas, se você analisa e se você projeta, você consegue sim chegar o mais próximo do que aquela cliente foi buscar de primeira. E depois, nos próximos atendimentos, vocês poderão fazer alguns ajustes, mas nunca mais você vai ter dificuldade, você vai ter problema em encontrar o mapeamento ideal e a técnica ideal para cada cliente, depois que você aprender o método que eu desenvolvi, que é o método PAP. Consiste em 3 pontos: perguntar, analisar e projetar. Agatha, mas por que perguntar? Quando eu falo sobre perguntar, parece que é algo muito simples, muito óbvio. E é. Só que nós, muitas vezes, não sabemos fazer as perguntas certas.
Muitas vezes nós ficamos tão nervosas na hora do atendimento, né? Às vezes a gente se sente um pouco coagida, dependendo do estilo da cliente, e a gente esquece do passo mais importante, que é o perguntar. Você precisa perguntar o que a sua cliente espera do seu trabalho. Você precisa perguntar por que a sua cliente está fazendo extensão de cílios, se há algo no olhar dela ou na estética dela que a incomoda. Muitas vezes você deixa de perguntar e simplesmente aplica aquilo que está na sua cabeça. E aquilo que está na sua cabeça, mesmo você tendo muita experiência profissional, pode ser que não tenha nada a ver com aquilo que a sua cliente espera. Ou muitas vezes você só se baseia numa foto que a sua cliente leva. Será mesmo que aquela modelo da foto, aquela cliente da foto, tem as mesmas características ou esperava as mesmas coisas que a sua cliente? Será que dá para ser um copia e cola quando nós falamos sobre diferenciação? Por que algumas profissionais cobram mais caro e outros profissionais cobram mais barato? Será que é só pela região que elas estão? Eu mesma não estou na região mais privilegiada da minha cidade e consigo cobrar um preço competitivo. Será que é só pela minha experiência? Ou porque eu descobri uma forma de atender, uma forma de entregar e de vender o meu trabalho que é diferente de outros profissionais que estão na minha região? Hoje eu cobro aproximadamente 4 vezes mais que a maioria das profissionais da minha região. Será que é porque eu sou privilegiada? Ou será que é porque eu descobri um jeito diferente de fazer? Um jeito que me torna uma profissional diferenciada na mente das minhas clientes. E esse jeito é simples. Apenas perguntando o que a minha cliente espera. Apenas analisando o contexto geral. Não adianta eu pensar somente na estética do trabalho se eu não pensar na personalidade dela. E eu vou bater nessa tecla várias vezes, porque isso traz sim um diferencial. Então, o primeiro ponto é perguntar. O segundo ponto é analisar. Analisar não somente esteticamente falando, o olhar, o distanciamento entre os olhos, o formato do rosto. Tudo isso é técnica e você aprende em curso. No meu curso Leste Visagista, por exemplo, eu ensino a analisar cada um desses pontos. Mas você também precisa analisar o estilo da sua cliente, a linguagem oculta da sua cliente. Como é que é o cabelo da minha cliente? Como é que é a roupa da minha cliente? Será que esse mega volume que ela está me pedindo vai sustentar? Será que ela vai sustentar essa técnica no dia a dia? Isso a gente também precisa pensar, porque é muito melhor você errar para menos, por exemplo, do que você errar para mais. Às vezes é a primeira vez que a sua cliente faz extensão de cílios. Será mesmo que você vai acertar ao colocar uma técnica muito volumosa nela? Então, quando eu falo sobre analisar, vai além de analisar formato do rosto, você aprende no Leste Visagista, distanciamento entre os olhos, formato dos olhos. Tudo isso é muito importante aprender para que você consiga executar no dia a dia, aplicar no dia a dia de uma forma muito prática. E por que muito prática? Porque isso fica na sua mente. Você vai começar a fazer visagismo em todo mundo depois que você aprender esses pontos básicos. Distanciamento entre os olhos, altura deles, formato dos olhos. Isso vira algo tão comum para você quando você estuda e treina o seu olhar, que não vai aumentar o tempo do seu procedimento. Muito pelo contrário, vai agilizar para que você acerte com mais rapidez. E o último ponto do método é projetar. Quando eu falo sobre projetar, é simplesmente trazer tudo que veio, todas as respostas que vieram das perguntas que você fez, das perguntas certas que você fez à sua cliente, da análise que você fez e também entender sobre projeção das curvaturas. Uma vez que você entende sobre a projeção das curvaturas, nunca mais você vai ter dúvida na hora de montar um mapeamento. Por que
que você não vai ter dúvida? Porque você vai saber a função de cada curvatura. Você vai saber o que traz uma curvatura mais reta, você vai saber o efeito que traz uma curvatura mais fechada, uma curvatura totalmente fechada. Você vai entender a função de cada uma delas. E uma vez que você entende a função de cada uma delas, você com muita facilidade vai saber empregar essas curvaturas. Quando você tem dúvidas sobre isso, o processo se estende mesmo. Quando eu falo sobre aplicar o visagismo no dia a dia, eu atendo também. Eu não sou uma profissional que só ministra curso. E como é que eu consigo separar 2 horas para um atendimento, porque é isso que eu separo para cada atendimento que eu faço no meu dia a dia, e ainda assim aplicar o visagismo, e ainda assim conversar com a minha cliente? Gente, eu não fico medindo o olho da minha cliente o tempo inteiro. Eu não fico medindo a altura, eu não fico medindo o distanciamento, a menos que eu tenha muita dúvida. Mas se eu não tenho dúvida, eu simplesmente bato o olho na cliente e consigo enxergar o que será melhor. Até porque eu já perguntei, eu já analisei, isso tudo muito rápido. Enquanto a minha cliente preenche a ficha de anamnese, eu estou ali conversando com ela, fazendo perguntas, analisando essa cliente, para depois projetar nela todas as respostas que ela me deu. A própria cliente vai te dar o início do caminho que você vai precisar percorrer para aplicar o mapeamento nela de forma assertiva. Então, o que eu faço? Enquanto a minha cliente preenche a ficha, eu já estou analisando, já estou perguntando para ela, depois eu dou uma olhada no olhar dela. Ela já me falou o que a incomoda, se existe algo que a incomoda, ela já me falou sobre as perspectivas dela a respeito do meu trabalho, então eu só preciso aplicar. E quando eu começo a aplicar, quando eu vou escolher o melhor mapeamento, eu já sei o que cada curvatura traz. Eu já sei aonde eu vou colocar o meu ponto alto, porque eu já entendi o que a minha cliente espera. Eu vou unir as duas coisas, o meu conhecimento técnico a respeito de projeção de curvaturas, a respeito dos melhores mapeamentos, a respeito do que cada mapeamento traz, para depois aplicar. Em 2 horas eu consigo fazer isso, ou em até menos tempo. Eu sei que você precisa e merece aumentar o preço do seu trabalho, e não só isso, você também merece se posicionar de uma forma diferenciada na mente das suas clientes. E é por isso que eu desenvolvi o curso Lash Visagista. É o meu método online, onde eu vou te ensinar a aplicar o visagismo aos seus atendimentos de maneira simples e prática, para que você consiga desenvolver isso em todas as suas clientes. Além de tudo, você também vai aprender a executar de forma correta a técnica Fox, que é uma das técnicas mais pedidas pelas clientes. As aulas práticas estão com uma resolução incrível, impossível não aprender. O curso estará disponível na Hotmart por apenas R$ 397,00 ou 12 vezes de R$ 39,62. Um valor assim irrisório, perto do conhecimento que você vai adquirir. Além de tudo isso, você terá um grupo exclusivo no WhatsApp, onde você vai conseguir postar os seus resultados, tirar as suas dúvidas e se conectar a outras profissionais, fora o acompanhamento diretamente comigo através da plataforma. A cada aula que você assistir, você pode deixar as suas dúvidas, que eu responderei com muito carinho e muita rapidez, para que você consiga acompanhar todo o curso e ir se desenvolvendo a cada aula. Não tem como ficar de fora, né? É uma oportunidade única para que você possa se desenvolver profissionalmente e se tornar finalmente uma profissional diferenciada na mente das suas clientes. Eu espero você no meu time.